14 estradas nas quais você nunca iria querer dirigir. Algumas pessoas amam andar de montanha-russa. A sensação de coração saindo pela boca as deixa excitadas e com muita adrenalina. Mas você já ouviu falar de estradas que passam pelas nuvens? Hoje nós vamos visitar as estradas mais incríveis e perigosas do mundo. Elas superam até mesmo as montanhas russas mais malucas e deixam os motoristas sem ar e aterrorizados. Número 14. Túnel Guoliang, China. O Túnel Guoliang é uma incrível estrada de 1,2 km na montanha na China. A história da sua criação é inacreditável. Antes de ser construído, existia um trajeto muito perigoso com uma escadaria estreita e íngreme sem corrimão. Algo precisava ser feito, e então o túnel foi construído. A notícia chocante é que ele foi construído por 13 pessoas. Eles usaram apenas martelos e ferramentas de metal e terminaram após apenas 5 anos. Tem aproximadamente 4 metros de largura, então você precisa dirigir cuidadosamente. Número 13. Mercado do trem de Mae Klong, Tailândia. À primeira vista, o mercado Mae Klong lembra centenas de outras feiras tailandesas. Mas espere um pouco, isso parece um apito. Exatamente, é o apito de um trem que passa entre as bancas do mercado. Os vendedores retiram os seus produtos e os enrolam em panos em segundos para abrir espaço para o trem que anda a uma velocidade de aproximadamente 15 km por hora. Tem um motivo para este mercado ser chamado às vezes de Talat Ronhup, que significa Mercado Fecha Guarda-Chuva. Número 12. Estrada Yungas, Bolívia. A Estrada Yungas, também conhecida como Estrada da Morte, conecta as cidades bolivianas de La Paz e Coroico. Ela desce da altura de 3,3 km a 360 metros acima do nível do mar. Apesar de a estrada ser bastante estreita, até mesmo caminhões conseguem passar juntos. Contudo, seguidamente um deles precisa voltar uma boa distância. Se você descer essa estrada, você vai ver o número de curvas de tirar o fôlego que ela tem. Ela recebeu o apelido infame de Estrada da Morte porque por ano entre 200 e 300 pessoas perdem a sua vida nela. Mas tem uma coisa, a vista dessa estrada vai deixar você sem palavras. Número 11. Autoestrada Erie, Austrália. Se você olhar para essa autoestrada, você com certeza vai perguntar: e aí, o que é tão perigoso nessa estrada reta? Certo, essa é a estrada reta mais longa do mundo, tendo aproximadamente 1.600 km de comprimento. Mas o número de acidentes nessa autoestrada australiana, construída longe o suficiente de qualquer cidade, é realmente alto. E a razão é simples. Não existem curvas nessa estrada e a vista é monótona, o que faz com que os motoristas caiam no sono ao dirigir. Número 10. Ferrovia Nariz do Diabo, Equador. A Ferrovia Nariz do Diabo foi construída em uma rocha que leva o mesmo nome. Ela recebe este nome porque as pessoas acreditavam que o diabo não queria que uma ferrovia passasse pelo local, e é por isso que muitas mortes ocorreram entre as pessoas que construíram a ferrovia. Essa ferrovia chega à altitude de 800 metros. Até recentemente, turistas eram permitidos a andar no teto dos vagões que passavam por ali. Atualmente, isso é proibido. Número 9. Ponte da Ferrovia Pamban, Índia. Pamban é a primeira ponte marítima construída na Índia em 1914. Ela conecta a parte continental da Índia com a ilha de mesmo nome. Em 1964, teve uma tempestade que atingiu a ilha. Ela fez com que um trem de passageiros virasse e todas as 150 pessoas dentro dele morreram. É por isso que agora, quando a velocidade do vento ultrapassa 55 km/h, o trem recebe um sinal especial de cuidado para a possibilidade de perigo. Número 8. Autoestrada Karakoram, Paquistão e China. Tendo 1.300 km de distância, Karakoram é considerada a autoestrada internacional mais alta no mundo. Uma das suas seções passa por uma altitude de mais de 4.600 metros. Chuvas monção de verão seguidamente atingem a autoestrada e causam deslizamentos de terra. Algumas condições climáticas invernais causam o fechamento da autoestrada.
É também incrível que você pode aproveitar a vista de 22 das 100 montanhas mais altas do mundo. Número 7. Passagem do Goa, França. Essa é a estrada entre a ilha de Noirmoutier e a França continental. Essa passagem parece comum, não é? E é, até que você saiba que para poder dirigir por ela, você vai precisar saber do calendário das marés. De fato, a estrada só pode ser cruzada 2 vezes por dia, antes e depois da maré baixa. Quando a maré está alta, ela cobre a rota com uma camada de 4 metros de água. Existem painéis especiais em cada lado da estrada para informar se é possível passar por ela ou não. Número 6. Autoestrada Leh Manali, Índia. A autoestrada Leh Manali passa por diversas montanhas altas. Ela é localizada entre 4 a 5 km de altitude. Essa estrada é extremamente estreita, coberta com poeira e cascalho, mas isso não previne que os motoristas locais passem em alta velocidade. Contudo, se você é corajoso o suficiente para dirigir nessa autoestrada, você vai ser presenteado com vistas que você nunca viu antes na vida. Número 5. Estrada na montanha Tianmen, China. Essa estrada leva ao topo da montanha Tianmen, onde se encontra um templo budista. Ela tem apenas 11 km de distância, mas possui 99 curvas, algumas das quais distantes menos de 200 metros entre elas. Você precisa ser super cuidadoso ao dirigir aqui. Número 4. Estrada que passa pelo Salar de Uyuni, Bolívia. A autoestrada que passa pelo deserto Salar de Uyuni é localizada a 3.650 metros acima do nível do mar. A paisagem local é tão incomum que ela poderia ter sido extraída de terras extraterrestres. É muito fácil se perder nela, o que a deixa ainda mais perigosa. Telefones celulares são inúteis aqui. É seguro passar por ela com um grupo de turismo, mas se você estiver despreparado, evite ir sozinho. Durante a noite, a temperatura pode cair para menos 30 graus Celsius. Número 3. Estrada que passa pelo Skipper's Canyon, Nova Zelândia. Essa estrada foi construída em 1880 e é uma verdadeira maravilha da engenharia. A construção levou apenas 5 anos e permanece inalterada desde então. Essa incrível passagem tem numerosos buracos, penhascos, descidas íngremes e curvas bruscas. Quando você dirige aqui, você definitivamente vai passar por diversas surpresas, como pontes suspensas. Porém, a grande questão é se você é que vai ser o motorista. Um fato interessante: negócios locais de aluguel de carro não providenciam seguro para aqueles corajosos o suficiente para conquistar essa rota. Porém, você pode achar uma maneira de passar por aqui. Existem vários carros com motoristas profissionais e guias para serem contratados para que você possa relaxar e curtir a paisagem. Número 2. A autoestrada James Dalton, Alasca, Estados Unidos. Apenas 175 quilômetros dos 666 quilômetros desta autoestrada são cobertos com betume. O resto do caminho você precisa dirigir sobre pedras. Condições climáticas extremas, ventos, mudanças inesperadas de 2 para 4 pistas e o contrário, e visibilidade ruim tornaram essa autoestrada mortal. A temperatura mais baixa registrada na história dos Estados Unidos foi nessa autoestrada em 1971, menos 63,3 graus Celsius. Tem apenas 3 estações de reabastecimento, 3 estabelecimentos e um centro médico ao longo dessa autoestrada. A polícia local confere a presença de tudo necessário para a sobrevivência nas condições difíceis do Alasca se você quiser entrar nessa rota. Número 1. Trem para as Nuvens, Argentina. Se você decidir fazer uma viagem de trem de 15 horas, prepare-se para passar por 21 túneis, 42 pontes e viadutos, 2 espirais e 2 zigue-zagues nessa estrada de 217 quilômetros. Essa ferrovia é uma das mais altas no mundo e o seu ponto mais alto, no final da linha, está localizado a uma altitude de 4.200 metros. Até mesmo seu nome romântico surgiu devido à altitude. Por vezes é tão alta que o trem passa por entre as nuvens.
Se você ficou inspirado e já está preparando a sua mala para viajar para alguns desses lugares incríveis, clique no botão curtir abaixo do vídeo e inscreva-se para se juntar a nós aqui no Incrível. Nós vamos trazer muitas outras maravilhas do mundo para você.